Saudações, soberanos e soberanas! Prazer enorme ter vocês aqui no nosso canal de notícias do São Paulo. Eu sou o Cris e hoje vamos para mais um girinho de notícias aí do nosso tricolor. Preparação aí para o início dos trabalhos do Hernan Crespo. Já teve palestra, já teve ex-jogador falando sobre. Tem polêmica aí sobre empresário de jogador, ser cocunhado de não sei quem, Rui Costa e tudo mais. Aí tá um imbróglio, uma polêmica. Mas antes da gente começar, se inscreve aí no canal, não esquece de dar um joinha no vídeo para dar uma força pra gente e compartilha os vídeos com os outros tricolores que você conhece, beleza? Então vamos lá. Sobre a polêmica, né? Vamos começar já com a polêmica. O pessoal, acho que do Arquibancada Tricolor, se eu não me engano, levantou que tem um parentesco do advogado da empresa que cuida dos direitos aí da carreira do Juan Tressoldi. Ele seria parente do Rui Costa, pelo que eu entendi. Parece que realmente seria cocunhado, alguma coisa desse tipo. Só que, minha opinião, tá? Eu acho que essa insistência do São Paulo em querer manter o Juan Tressoldi tá muito mais na conta do que o tricolor deve para o Giuliano Bortolucci, que é o empresário dele, que é empresário de Oscar, enfim, de metade do time do São Paulo. Eu acho que isso tem muito mais a ver com o São Paulo tá na mão dele, digamos assim, do que co-cunhado de não sei quem, porque se fosse isso, tá? Tudo isso é minha opinião, tá? Você pode discordar, fica à vontade. Mas eu acho que se fosse uma maracutaia, alguma coisa desse tipo para forçar o cara a ficar no São Paulo, eles teriam feito o Juan Tressoldo bater as metas. Era muito fácil ter feito isso, entendeu? Aí o São Paulo ia ser obrigado a pagar 25 milhões por ele e boa, e o cara não bateu as metas. Então eu acho que é menos maracutaia, digamos assim, e muito mais tá na mão do empresário, entendeu? Acho que o empresário tá forçando a situação para o São Paulo ficar com o jogador, até porque o jogador, o Juan Tressort quer ficar no São Paulo, então ele deve ter chamado o empresário, né? É igual criança, ó, pai, me ajuda aí, pai. Então é a mesma coisa. Ele deve ter falado com o empresário, falou, quero ficar no São Paulo, quero ficar aí nessa mamatinha aí. Eu quero ficar no time e dá um jeito aí, cara. Dá um jeito aí. Então, é por isso que o São Paulo tá batendo tão em cima aí. Só que lembrando, ele tem a contusão no joelho, que parece ser séria. Então, se tiver contusão, meu, São Paulo não pode ficar com o cara. Mesmo porque o São Paulo quer, acho que empresta por mais um ano sem obrigação de compra. E é aí que tá pegando o negócio. O Sassuolo fala que empresta o jogador por mais um ano, mas quer a obrigação de compra. Então, esse é o impasse na jogada. Eu espero que seja a última vez que a gente fala de Juan Tressoldi aqui. Já deu, já encheu o saco. Até eu que queria que o jogador ficasse, agora já quer que vá embora também. Já torrou os picuás já. Então, Juan, beleza, obrigado aí, valeu. Temos zagueiro aí razoável na base para ser terceira, quarta opção aí. Obrigado pelo serviço, trata da sua lesão aí, tchau, cara. E o Gabriel Sara foi convidado pelo Bola da Vez da ESPN, acho que vai passar o programa acho que no sábado agora. E ele fala do Hernan Crespo, né? Ele que foi campeão, com o campeão paulista com o Hernan Crespo. Ele falou que desejou sucesso, né? Muito boa sorte. É, falou que tem certeza, do mesmo jeito que teve sucesso em 2021, vai ter agora. E ele comentou também que a característica que ele mais assim lembra do Crespo é que ele gosta que o time jogue com a identidade dele, que o time se impõe, domine o adversário, domine o jogo. E ele falou que tem certeza que se o pessoal seguir o que o Hernan Crespo pede, vai ser um trabalho bem sucedido aqui no São Paulo novamente. E ele comentou também que o Hernan Crespo usa muito a base, falou que em 2021 que o time tinha bastante jogadores de Coutinho, inclusive ele, né? E agora também, como tem uma safra boa de jogadores aí, ele tem certeza que eles serão usados e que ele tem um ótimo plantel nas mãos. Que é o que a gente fala, que o plantel é melhor do que o plantel que ele tinha em 2021, sem sombra de dúvidas. Então, agora é só ansiedade e aguardar o começo dos jogos para ver o trabalho do Hernan Crespo começar a fazer efeito no time, né? Inclusive, seguindo nessa toada, digamos assim, o Juan Branda, que é o auxiliar do Crespo,
ele estava no jogo do Sub-20 que o São Paulo ganhou. E segundo as pessoas que estavam lá, ele ficou encantado com alguns jogadores da base do São Paulo. Conforme a partida estava acontecendo, ele destacou a qualidade e o potencial da molecada do São Paulo, que a gente sabe que está numa leva muito boa, né? E que era uma das coisas que a gente mais brigava sobre o Zubeldia, que era ele só usar a molecada quando não tinha jeito mesmo, entendeu? Quando era para ter feito um paulista praticamente com a molecada, né? E aí a gente já começa a perceber os diferenciais, né, do antigo técnico para esse. Eu fico muito contente que eles tenham essa visão mesmo. Eu sabia que teria por causa de 2021, me lembro bem, como tinham alguns vários jogadores que jogavam naquele time da base. É uma má notícia que a gente teve só é que o Mike, né, que a gente tanto esperava ver aí na lateral, ele sofreu uma lesão nesse jogo. A gente ainda não sabe a gravidade da lesão, mas parece que é um pouco séria. São Paulo ganhou, né, nesse jogo no Bahia, né, de 3-1. Inclusive o terceiro gol foi do Ria Francisco. O TT fez um gol também. Assim, é uma pena, né? O moleque esperou tanto por uma chance na hora que vai ter a chance. Ocorre lesão, mas é assim mesmo, a vida de atleta é assim mesmo, eles sabem. Tem que manter a cabeça no lugar, focar agora na recuperação. E vamos torcer para que a lesão não seja muito grave, né? Para que deixe o moleque afastado muito tempo aí. E sobre os primeiros treinamentos, né, do Hernan Crespo, na quarta-feira, os jogadores que ou que estavam se recuperando de lesão, que é o caso do Oscar, o Marcos Antônio, ou dos jogadores que acabaram de chegar, que é o caso do Dineno, eles treinaram junto com o Sub-20, até para começar a ter, né, a volta do ritmo de jogo. A má notícia disso tudo é que o Lucas Moura e o Ferreirinha não participaram do treinamento. Eles ficaram na parte interna, junto com o Caleri, junto com o Luiz Gustavo, que ainda não sabe se volta a jogar ou não, né? Então, assim, muito provavelmente por não estar nos treinamentos, nos primeiros treinamentos, a gente já espera que Lucas Moura e Ferreirinha não estarão aptos a jogar os primeiros jogos com o Hernan Crespo como técnico, né? Ou seja, eles não conseguiram se recuperar a tempo mesmo com essa pausa que a gente teve aí do Super Mundial. Provavelmente já não vai dar para contar com os dois nos primeiros jogos do Crespo. É foda, viu? E uma boa notícia, finalmente, o Bobadilha escapou de tomar punição por gancho, né, de jogos, ficar alguns jogos, estavam falando em até meses fora dos gramados. Como a Federação Paraguaia intercedeu por ele, ele acabou tomando apenas uma multa por causa da injúria que foi dita, né, para o jogador lá do Tajeres, que segundo o que dizem ele chamou o cara de venezuelano morto de fome. E a Comembol falou que se ele for reincidente, a punição vai ser mais severa. Então agora fica só a investigação aqui no Brasil mesmo, porque como é um crime, né? É um crime de injúria aqui no Brasil, pode ser que ele ainda tenha outras repercussões, né, criminais no caso, mas acho difícil, como escapou de todas as outras instâncias, eu creio eu que vai ficar por isso mesmo e boa. Que sirva aí de aprendizado pro Bobadilha para não deixar a cabeça quente aí, fazer ele fazer merdinha aí e falar coisa absurda como essa que não pode ser dita pra um colega de trabalho, né? E agora uma notícia que é meio agridoce, a gente não sabe se é boa ou ruim. O São Paulo ele renovou o contrato com a Live Nation, que é a que mantém os shows lá no Morumbis, até 2031. Vão haver a construção de alguns túneis, algumas coisas para facilitarem a montagem dos palcos. E o palco vai ser montado atrás do gol, atrás do gramado, na verdade. Então, tudo para atrapalhar o menos possível a utilização para jogos logo em seguida, né, dos shows. A prorrogação, a renovação do contrato foi até 2031. Então, muito provavelmente a reforma do Morumbis foi pro tacho, né? Porque agora com esse monte de show aí não tem como separar o estádio para fazer reforma, né? Então a gente não vai ver essa reforma no Morumbi tão cedo, não. Apesar que, sinceramente, cara, na pindaíba que nós estamos sem dinheiro até para pagar empréstimo de Juan Tressoldi, acho que não é hora de mexer em estádio, não, né?
Enfim, eu não sei o que pensar muito bem sobre essa notícia aí. Por um lado é bom porque mantém o ganho financeiro que São Paulo tem com os shows, mas por outro lado engessa tudo que a gente poderia pensar sobre reformas e tal, né? Vamos pensar pelo lado do copo meio cheio, né? E para finalizar o vídeo de hoje, os jogadores, como eu falei, se reapresentaram hoje na quinta-feira, né? Todo o grupo, inclusive participaram de uma palestra com o Hernan Crespo, com o presidente. Porém, o Matheus Alves tanto não participou do jogo, que ele estava jogando no Sub-20, né? Ele chegou a participar de um jogo do Sub-20 para manter o ritmo. Ele não participou do jogo que o São Paulo ganhou do Bahia de 3-1, que inclusive o Rian Francisco fez o terceiro gol. Quanto ele não se reapresentou na quinta-feira, hoje no caso, junto com o grupo. Então, muito provavelmente isso sinaliza que está praticamente tudo fechado e a gente não deve mais contar com o jogador no São Paulo. Fez pouquíssimos jogos pelo profissional, uma pena que a hora que ia ter um técnico de verdade, o jogador se despede do São Paulo. E agora vamos ver, né? Vai ter que dar um jeito aí de usar o Rodriguinho, vai ter que contratar algum jogador para o meio, porque o Oscar não vai aguentar essa maratona de jogos, já provou que não aguenta. E a gente vai voltar ao que a gente estava antes, sem jogador de meio campo. Espero em Deus, Jesus Cristo, Califórnia, que o Hernan Crespo não utilize o Luciano como meio campo. Por favor, não me deixa mais ver isso no São Paulo, Hernan Crespo. Não faz isso. Não faz isso. Então foi isso, o vídeo de hoje foi esse, pessoal. Um abraço, obrigado pela audiência. Fique com Deus, até a próxima e vamos São Paulo!